amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário. E hoje nós temos como entrevistado o Dr. Edgar Steff, médico aqui de longa data de Sorocaba, conhecido, competentíssimo, que vai falar um pouco para a gente sobre o inverno, que chega aí com riscos, que chega aí exigindo cuidados, principalmente depois que Sorocaba passou aí por uma epidemia, quase, é uma epidemia, né, doutor? Tivemos uma epidemia. Uma epidemia de dengue. Então nós vamos conversar com o doutor Edgar para saber algumas cautelas que nós devemos tomar com o inverno que está chegando. Muito obrigado, doutor Edgar, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder dar um pouco da minha experiência informando dos perigos do inverno. Experiência de quantos anos tratando das crianças, Edgar? Bom, eu trabalhei 60 anos, 50 só no consultório. Então tem algumas gerações aí que passaram lá pelas tuas mãos. Sim, eu já tenho gente que cheguei a consultar os netos. Os netos, são 3 gerações aí que passaram pelo seu consultório. Doutor Edgar, quais as recomendações que você passaria para Sorocaba, para as mães, para os pais, sobre esse inverno que está chegando? Inverno bom, né, de certo ponto de vista, né, doutor Edgar? Sim, nós temos que analisar que, para o que você citou, a epidemia de dengue, o inverno é favorável. Primeiro, porque não tem chuva, então os criadouros do mosquito diminuem. Segundo, porque o mosquito tem mais dificuldade de sobreviver e se multiplicar no inverno. Climas baixos, então, né? Se isso é uma vantagem. Por outro lado, o inverno nos confina em ambientes fechados e ambientes em que nós ficamos mais próximos uns dos outros e, estando próximos, as nossas tosses, os nossos espirros, até as nossas falas, que sempre emitem alguns perdigotos perceptíveis ou imperceptíveis, ajudam a transmissão. O que é perdigoto? O perdigoto são as gotículas minúsculas de saliva que você expele quando tosse ou quando fala. E isto faz... são transportes de elementos de transmissão, né? De vírus, de transmissão. Então a proximidade, que é muito boa e muito importante, por outro lado, nos sujeita às doenças de transmissão respiratória. Você estava falando aqui, pouco antes da gente iniciar a entrevista, até 3 metros aqui na sala, tem algum alcance esse perdigoto? Sim, num espirro você pode espalhar bactérias e vírus até uma distância de 3 metros. Então, em ambiente fechado, o negócio é ficar 4 metros longe de quem está tossindo ou espirrando. O que, teoricamente, é impossível. Mas existe uma coisa interessante, viu, Pinga? Existem alguns micróbios que são mais resistentes e outros mais frágeis. Certo. Então, por exemplo, o temível meningococo que produz a meningite epidêmica, ele só consegue sobreviver se ele passar numa distância muito curta da boca de um cidadão para o nariz, a boca, os olhos de outro, que são as fontes por onde entra. Porque ele não resiste à presença do ar. Em compensação, o vírus... tem a proximidade que é perigosa. Tanto que quando você analisa dentro de um ônibus, por exemplo, né? Corre risco quem sentou do lado. Quem sentou na frente, que tem mais de meio metro, o meningococo já chega inviável. Mas isso é só por causa
do meningococo. Sim, sim. Porque outras bactérias, outros vírus conseguem sobreviver e alcançam uma distância maior. Essa gripe comum, o resfriado, faz parte desse processo? Sim, todas as doenças de transmissão respiratória, né? Certo. Transmitida por tosse, espirro e fala. E você citou uma coisa que talvez valha a pena a gente esclarecer. Certo. Na nossa linguagem popular, você conversa com... Como é que você está, fulano? Ah, eu estou gripado. Né? O estar gripado, no conceito popular, representa tanto uma doença grave como a gripe, a influenza, gripe e influenza é grave, como o resfriado comum e as outras doenças respiratórias a vírus ou bactérias. O resfriado se caracteriza por ser absolutamente benigno. Predomina mais um certo mal-estar, se tiver febre, uma febrinha baixa, e o que talvez mais chama a atenção nossa é o corrimento nasal, né? Tem aquela... O corrimento e a tosse, né? A tosse pouca. No caso do resfriado. No resfriado. O vírus que produz é o do grupo dos mixovírus. Agora, a gripe verdadeira, chamada influenza, ela é sempre acompanhada de febre alta. Sempre acompanhada de dor no corpo, mal-estar, você tem uma dinâmica, uma fraqueza, né? E que você é obrigado pelas suas condições, a ficar acamado. E a tosse. Pode falar. E a tosse que acompanha. E a gripe, ela é cíclica? Ela tem um período limitado? Dizem que ela dura uma semana, mesmo que não seja tratada. Sim. É verdade isso ou é lenda? Sim. A gripe em si tem um tempo limitado de aparecimento, né? Um período de incubação entre o dia que você se contaminou e o dia que você vai começar a ficar doente, 4 a 5 dias. E a duração acaba sendo de 5 a 7 dias. Né? Agora, como são possíveis as complicações, né? Como pneumonia e outras... Que é a complicação da gripe, né? Pode se prolongar. Certo, entendi. Entendi. E essa é uma coisa, então, essa separação de gripe e resfriado é muito importante. E as duas ocorrem no ano inteiro, mas com maior frequência no inverno. Doutor Edgar, esclarecendo esses pontos importantes, né, que a gente não conhece, na verdade, conhece mais o popular, como você falou. Quais são os cuidados que a gente deve tomar num ambiente fechado, num momento de temperatura baixa? Mas tudo isso você vai falar no segundo bloco, daqui a pouquinho. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos logo em seguida. Nos aguarde. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte.
Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Texis, ZF, GE e muitas outras, além de 3 unidades sistemistas da Toyota. E incorporações diversas. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está tratando de gripe, de resfriado, de frio, e ouvindo a palavra sempre muito abalizada do médico Edgar Steffen. Doutor Edgar, vamos falar agora dos cuidados, das defesas que a gente tem que usar contra esse exército de vírus que se torna mais vigoroso no inverno. Sim, eu acho que a gente tem uma atitude preventiva. Isso. É o desejável, não é? Então, se as doenças respiratórias e a gripe inclusive se transmite pelo tossir, pelo espirrar, pelo falar, a gente tem que evitar, se estamos com esses sintomas, evitar as aglomerações para ficar exposto, né? Para não expormos os outros. Agora, por outro lado, sim. Se você está debilitado, ou é uma criança pequena, ou tem problemas crônicos de saúde, você frequentar ajuntamentos de pessoas em local fechado, como no inverno se faz, sempre é arriscado. Mas existem umas coisas que são importantes, né? Hoje está bastante em moda o uso do álcool gel. Isso. E por que isto? Porque uma pessoa educada, quando espirra, ou tosse, ele coloca o lenço sobre a boca para que ele não seja um distribuidor de micróbios. O lenço dos antigamente, né? O lenço como antigamente. Hoje nós temos a geração dos sem lenço e sem documento, né? Que é uma geração muito mais assim alegre, mas exposta, ela facilita muita transmissão de doenças respiratórias. Mas voltando então, o indivíduo põe o lenço. Como não se usa lenço, mas o indivíduo põe a mão. E depois o que ele faz? Ele cumprimenta os amigos, né? Esses amigos ficam com o vírus viável na mão, e se dali a pouco de tempo levar-lhe a mão à boca, ou ao nariz, ou aos olhos, ele permite o ingresso Então, uma das coisas importantíssimas que se recomenda hoje é lavar as mãos. Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Antigamente, você me contou que no seminário vocês eram ensinados a não cumprimentarem as pessoas quem estava à mesa tomando refeição. Era falta de educação você cumprimentar as pessoas, mas na verdade era uma questão de higiene. Era uma questão de higiene. Por quê? Havia a possibilidade de você ter usado o banheiro e transmitir doenças gastrointestinais. Isso. Mas o mesmo raciocínio você pode pôr para a gripe. Se você tossiu na sua mão e depois você cumprimenta outra pessoa, você estará levando uma certa carga de vírus que poderá passar para outra pessoa. Outro aspecto importante que eu vejo é que
O vírus pode contaminar objetos, nós chamamos fomites, por exemplo, copos, talheres, pratos, mas também pode contaminar certas estruturas que fazem parte do nosso ambiente. Uma mesa, um banco, uma cadeira. Uma mesa, um banco, um corrimão. Um corrimão, E ele pode sobreviver por umas 2 horas num corrimão, por exemplo. Mas quer ver um aspecto interessante? Num lenço úmido ou numa cédula de dinheiro que esteja umedecida pelo perdigoto, já se encontrou vírus viáveis até 17 dias. Então o negócio é gastar o dinheiro. Então. O negócio é gastar dinheiro. Mas no lenço úmido também, então... Tudo, por quê? Para o vírus sobreviver, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa de umidade e ele precisa de sombra. Então, se a contaminação do ambiente for num local exposto ao sol, o próprio sol se incumbe de rapidamente inutilizar e matar o vírus. Certo. Agora, onde vai o lenço? No bolso. Onde vai a moeda, a cédula? Na carteira, no bolso. Então, são formas de transmissão importantes, principalmente nas fases epidêmicas da gripe. E uma das coisas que então justifica, se você não tem condições de toda hora lavar a mão com água e sabão, você usa o álcool gel, porque ele consegue inativar o vírus e deixar a superfície sem umidade. Certo. Tudo nós voltamos ao conceito básico: higiene, limpeza das mãos, cuidado. Exato. Caímos sempre nisso daí, né? Sempre nisso aí. E eu tive consultório de pediatria durante bastante tempo, e num tempo em que as doenças infecciosas ainda dominavam as nossas crianças. Sarampo, paralisia infantil, coqueluche, catapora. Então, isso, cachumba. Tudo isso ocorria nas crianças. Eu aconselhava as minhas clientes a trazerem a criança limpa, porque é difícil você examinar uma criança suja. Mas o banho diário, o banho para valer, fosse dado depois que ela chegasse em casa. Porque daí tirava aquela roupa que entrou em contato com outros doentes e limpava toda a pele, e espero que elas tenham obedecido, porque isso realmente era importante. Funciona. Doutor Edgar, nós falamos aqui do ambiente fechado, nós falamos aqui dos cuidados pessoais, que quase tudo é cuidado pessoal, mas existe também o ambiente externo, a cidade, que é o tema do nosso próximo bloco, tá? Vamos então ao intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguardem. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos.
Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está ouvindo o Dr. Edgar Steffen sobre os problemas do inverno, da queda de temperatura, das gripes, dos resfriados. Doutor Edgar, então vamos sair da nossa sala fechada, do interior da nossa casa e vamos para a rua. Os cuidados da rua, a vida em grupo, coletivo, quais são os cuidados aí fora disso daí? Bom, são cuidados que às vezes independem da nossa vontade, do nosso comportamento. Exatamente. Depende mais como a comunidade funciona. Por exemplo, se você tem ônibus superlotados com pessoas... Tem que ir trabalhar, né? Que tossiram, espirraram e os bancos ou aqueles locais de segurar podem conter vírus, né? E depois a proximidade das falas. Enfim, onde o sol bate e a radiação ultravioleta penetra, os micróbios em geral e o da gripe em particular não sobrevivem. O sol então é o nosso aliado nesta hora. O sol é um aliado, né? Só que existe o fator poluição. E a poluição, ela filtra o raio solar e deixa passar o raio que aquece, o infravermelho, e retém o que esteriliza, que é o ultravioleta. Então, são fatores que as comunidades precisariam pensar. E o ideal seriam ruas largas, avenidas largas, pouco trânsito, muita árvore para aumentar. Agora mesmo a polícia está cuidando de reduzir os efeitos de escapamentos com defeitos, né? Expelição de fumaça, né? De óleo diesel resíduo de diesel. Isso daí é um elemento que complica a poluição, né? Não se esqueça que a poluição compromete o nosso sistema respiratório. Existem doenças que se agravam com a poluição. E seguramente esses pacientes que vivem num ambiente poluído, e nós mesmos, né, temos uma certa desvantagem em relação a todas as doenças infecciosas de natureza respiratória. Então quer dizer que as medidas urbanas caem na poluição, é o básico. A poluição é o básico. Para manter o nessa estado... nossa vida, né, carro, cada um tem seu carro, porque é impraticável. Se você tem carro, você não consegue andar de ônibus, porque na outra cidade tem trens de subúrbio, apinhado de gente e tal. Mas sabe, Edgar, então quando chega a medida assim de responsabilidade coletiva, quer dizer, não depende de mim, a coisa fica mais complicada, né? Como a dengue agora, não dependia de mim só, dependia do meu vizinho não ter água parada, não é? Dependia da cidade inteira como um todo estar limpa, sem lixo, né? Então tem medidas que fogem ao nosso controle. Como que a gente se defende desses pecados coletivos? Bom, eu tenho uma opinião muito pessoal, talvez não esteja com a verdade. Eu procuro combater isso com o meu voto. Voticida. Edgar, infelizmente o nosso tempo está esgotando. Parece que nós acabamos de iniciar a entrevista e já está terminando. Qual é o grande conselho que se daria à cidade nessa entrada de inverno? As crianças, principalmente, que sempre formaram o grande público da tua profissão.
O meu grande conselho é o seguinte: os epidemiologistas sabem de que a gripe que vai circular nesse inverno foi a gripe causada pelos vírus, são vários, que circularam na Europa, no hemisfério norte, no ano anterior. Então, as vacinas são feitas anualmente. Aqui no hemisfério sul se faz vacina com o que ocorreu no hemisfério norte. Anteriormente no hemisfério Então, norte. Criança, pessoas com idosos, pessoas que tenham doenças Crônicas. debilitantes, como AIDS ou algum tipo de câncer, indivíduos que têm problemas respiratórios graves, asmáticos graves, tá? Devem se vacinar todos os anos antes de começar o inverno. Por que antes de começar o inverno? O governo marca a data, geralmente abril, porque existe um prazo de 15 dias para que os anticorpos que a vacina... Presentes na vacina, né? Não, que a vacina provoca... Que ela provoca, tá. Não, a vacina provoca uma reação. Essa reação leva 15 dias para se tornar eficiente. Então, é preciso que se vacine. E pessoal de saúde que vai lidar com doente, pessoal que tem muito contato com o povo, eu diria caixas de banco, deveriam tomar vacina. E quem está doente, quem está gripado, evite ir para locais de aglomeração. E todos nós, independente de estarmos gripados ou não, lavar as mãos muitas e muitas vezes por dia. E se você chegar num restaurante e alguém estiver comendo, cumprimenta: ó fulano, como vai? Mas não estenda a mão. Um abraço, como você disse, né? Melhor dar um abraço do que dar a mão. Doutor Edgar, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que nós vamos vencer um pouco mais a gripe, o resfriado e os males de inverno agora, depois da sua exposição. Muito obrigado pela oportunidade. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Cenário. Obrigado a todos pela participação e até a próxima semana.